Oi pessoal, vamos lá para mais um encontro. Reparem bem que eu estou de máscara, mas até por questão de ficar um som mais adequado, eu vou estar tirando a máscara, até porque o nosso ambiente onde eu estou aqui realmente está um ambiente controlado. Praticamente eu aqui, não tem nenhum problema. O Júnior que está filmando, ele vai estar usando a máscara dele, mantendo o estacionamento e tal, e tudo mais. E ainda por cima também abrindo as janelas para circulação do ar. Então, estamos dentro da norma, seguindo o padrão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão das tipologias e dos gêneros textuais. Então, que vocês prestem atenção, eu vou disponibilizar esse material no nosso canal, vou disponibilizar no meu canal, no YouTube. Eu até peço que vocês, por favor, depois já vão lá e se inscrevam para estarem recebendo mais notificações. Toda vez que eu lançar algum conteúdo novo, vocês já ficam inteirados do assunto. Vou lançar também na nossa plataforma oficial de aprendizagem e lá no Google Sala de Aula. Então, tanto um material quanto o outro, por favor, acesse esse material, que vai estar colocado em PDF e em DOC e PPT também. E vejam os vídeos para que nós possamos, daqui a pouco, na nossa aula 17, tirarmos todas as dúvidas, ok? Então, hoje o nosso assunto abordado é questão de tipologia textual e gêneros textuais. Muita gente acha que é a mesma coisa, na realidade não é. Tipologias textuais trata da sequência de informação dentro de um determinado texto. Então, já não é a mesma coisa que o gênero textual, uma vez que o gênero textual ele faz a relação entre a função do texto na sociedade, ou no grupo, na comunidade que está inserida e as características internas desse texto. Como é que esse texto está estruturado, ok? Essa é a diferença básica. Então, já resumindo isso aí, nós temos como principais gêneros textuais: notícia, ou receita culinária, entrevista, bula de remédio, reportagem. Isso aqui são os gêneros. Vou até voltar, olha bem. Gênero, classificação segundo a relação entre a função do texto, qual tipo de informação que ele está passando e as características internas desse texto. Na outra ponta, nós temos as principais tipologias textuais: o texto narrativo, descritivo, injuntivo ou dialogal. Basicamente esses aí. É claro que temos até alguns outros tipos, mas o que realmente nos interessa é isso ali. E eu até destaco mais. Para nós, para um curso técnico, para uma linguagem, digamos, mais formal, é fundamental que a gente saiba escrever e escrever bem esse estilo aqui, o estilo dissertativo, tá? Fundamental que realmente nós nos aprofundemos em como nós escrevemos um texto dissertativo. Então vamos lá para ele. O que é um texto tipo narrativo? Basicamente, aí temos um exemplo, aquela historinha, aquela fábula da rã que encontrou com a outra rã e queria comparar com o tamanho de boi, a rã foi inflando e acabou inchando. Rapidamente nós temos. Uma rã estava no prado olhando o boi e sentiu tal inveja do tamanho daquele boi que começou a inflar para ficar maior. De repente chega uma outra rã e a primeira pergunta: e aí, quem é maior, eu ou o boi? Obviamente, a segunda rã respondeu lá: o boi. E aí a primeira rã falou que não, tá mentira. E aí começou a inflar mais. E agora, quem é maior? Continua sendo o boi. A segunda respondeu. A primeira foi inflando, até que estourou. Isso aqui é uma fábula. Acredito eu que todo mundo lembra do que é uma fábula, até mesmo uma fábula, a gente pode colocar que a fábula é um gênero textual, tá? E essa fábula, basicamente, eu acredito que todo mundo lembra que a fábula tem o objetivo de trazer para nós uma lição, um ensinamento. No nosso caso aqui, a moral da história é: quem tenta parecer maior do que aquilo que se é, realmente, mais cedo ou mais tarde, acaba se arrebentando. Mas enfim, quais são os elementos ou as características desse texto narrativo? Gente, um texto narrativo, ele existe logo de cara, exige um enredo, uma existência de um enredo. Ou seja, um evento, acontecimento, algo que vai estar sendo, o próprio texto fala, narrado, falado, o desenrolar desse evento,
desde o seu início até o seu fim, passando por aquele clímax. Né? Eu posso até comparar um texto narrativo com uma novela ou um filme, onde a gente tem aquele início, para verificar aquele enredo, aquele desenvolvimento, chega no clímax do filme, da novela, que é exatamente o ponto ápice, é aquela coisa que realmente dá o fechamento e a conclusão da história. Então nós temos dentro do texto narrativo a existência de um enredo no qual são desenvolvidas as ações dos personagens marcadas aí, detalhe, característica primordial do texto narrativo: tempo e espaço. Não dá para existir um texto narrativo onde não estejam situadas as personagens em um determinado tempo e um determinado espaço. Então os elementos, temos 5 elementos principais. O primeiro dele é o enredo. O que é o enredo? A história, o desenrolar da narrativa. Ela pode ser contada sob 2 maneiras básicas. Um enredo linear, que existe uma sequência cronológica, sabe? E o enredo não linear, que não existe essa sequência cronológica. Normalmente aquela sequência cronológica, as coisas acontecem dentro de um determinado tempo e vão acontecendo gradativamente, de um dia para o outro, mês, ano, tal e tudo mais. Alguns filmes apresentam uma sequência de um enredo não linear, onde começa agora no presente, depois faz um flashback lá com o passado, de repente faz uma viagem lá no futuro, volta para o presente, fala alguma coisa lá do passado. Então não tem uma sequência cronológica. Mas detalhe, não é pelo fato de não ter uma sequência cronológica que não está seguindo o seu enredo. Pelo contrário, o trabalho que se tem para, digamos assim, tornar essa análise lógica é até maior do que quando o enredo ele é linear. De modo que a pessoa não se perca na história, não se perca no enredo, tá? O segundo elemento é o narrador, também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto. Exatamente a presença daquela voz que está falando do texto. Determina quem está contando a história. Os tipos de narrador nós temos basicamente o narrador observador, aquele narrador que não faz parte da história, como se fosse uma terceira pessoa olhando lá de cima, vendo o que está acontecendo e narrando. É como se eu estivesse fazendo o papel de um narrador de futebol, um narrador de UFC. Aquele cara que o lutador 1 deu um soco no lutador 2, o Júnior passou pela lateral direita, tocou para o centroavante jogou para trás, o cara chegou batendo direto e gol. Tá aí, ele está narrando. Ele não faz parte do enredo propriamente dito, ele não participa da ação. Ele visualiza, ele vê aquilo e fala, narra. O narrador personagem, esse sim, ele já faz parte da história. Ele não só narra, como ele também é um dos personagens. Ele se inclui na história, ele está dando a versão dele sobre aquela história. E o narrador onisciente conhece todos os detalhes da narração. É até comum esse narrador onisciente que ele realmente faça aquelas viagens no tempo, bem mais fácil. Outro elemento crucial, que não existe narração se não tiver esse personagem, esse elemento, que são os personagens. São aqueles elementos, aquelas pessoas, aqueles atores que fazem parte da história. Podendo ser os personagens principais, as novelas, os filmes, e os personagens secundários, os coadjuvantes. Vamos colocar aqui, por exemplo, dentro de uma novela qualquer, sempre aparece lá no início da novela aqueles primeiros personagens, os nomes dos caras são exatamente os principais. No filme, quando está passando a sinopse do filme, um trailer do filme, mostra, na maioria das vezes, mostra exatamente o ator principal, o protagonista principal, o personagem principal. E ali ao redor desse personagem principal é que vem os personagens coadjuvantes, fazem parte da história, ok? O tempo exatamente marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Temos o tempo cronológico, o tempo psicológico, o tempo cronológico que realmente narra o evento à medida que vai acontecendo, e principalmente o tempo psicológico que trabalha com os eventos atemporais. E por fim o espaço, que é o local onde de fato acontece essa narração, acontece esse evento. Pausa e vamos para o segundo vídeo.